Olá, estamos de volta com a professora Keila Alberton falando sobre a questão da ficha limpa. Conversamos sobre a aplicação da ficha limpa aí nesse pleito que estamos vivenciando, né? Como é que está sendo o entendimento, né, da doutrina, da jurisprudência, como é que as questões estão sendo trazidas e, como foi falado anteriormente, o STF se manifestou decidindo, né, com o voto de todos os ministros, a questão da ficha limpa, se eu não me engano, em relação ao Jader Barbalho. Isso. E isso, houve uma polêmica muito grande em relação às posições dos ministros, né, e agora vamos discutir um pouquinho isso, professora. Como é que foi, qual foi o resultado dessa votação, né, quais são as posições dos ministros, né, fala um pouquinho para o nosso telespectador. Perfeito. Então, assim, Fábio, primeiro, acho que é importante que o telespectador saiba que não há nenhuma ação para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Nenhum dos legitimados entrou com esse tipo de ação, então, a princípio, ela está vigente e incontestada. O que houve na análise do Jader Barbalho foi o seguinte: ele teve a candidatura barrada pelo TSE, e a inscrição dele, em virtude daquele entendimento de que ela já estaria vigente para essa eleição, ele questionou essa impugnação lá no STF para tentar saber se eles iam aplicar ou não. Então, levantaram justamente aquela discussão de se é uma lei material ou processual. Foram duas grandes votações, né? A primeira terminou empatada em 5-5, em virtude da ausência de um dos ministros aposentado. E a segunda, então, colocada novamente em votação, chegou em 7-3, né? Decidindo pela aplicação da ficha limpa para o Jader Barbalho. Então, ali teve toda a discussão no sentido de lei processual. Né? Eles aplicaram a lei processual, embora em outros vários casos anteriores, né, em 1990, onde tivemos outra alteração, que não era esse tipo de legislação, eles entenderam que não poderia ser aplicado naquele pleito eleitoral. E para a lei, um mês antes do registro, eles entenderam que devia ser aplicado. Professora Keila, na sua visão, o que pesou para essa decisão nesse sentido? Foi o apelo social, foi o benefício da sociedade que esse tipo de medida pode estar trazendo? Uhum. Que tipo de ponderação que foi feita, né, para chegar numa decisão nesse sentido? Bom, vários fatores, professor. Seguinte, em primeiro lugar, o apelo social. Né? A sociedade reclama necessariamente uma proteção maior em virtude até da falta de acesso a esse tipo de dados. Né? Então, a sociedade pesou. Outro fator que eu entendo que pesou também foi que o Jader Barbalho reconhecidamente tinha condenações criminais, né, pelos crimes que foram vedados por essa nova legislação, embora retornando àquela discussão de que não poderia ser aplicado. Né, mas ele já tinha condenações porque ele era um político de longa data, né? Então ele já tinha anteriores. Ele não entrou para aquela discussão de que bastava uma decisão de um órgão superior, mesmo sem a condenação final. Né? Então ele não foi alguém condenado alguém com a candidatura vedada sem ser condenado efetivamente, ele tinha. Né? E o outro grande apelo que tem seguido aí na mídia foi que, de certa forma, eles julgaram de uma forma política. Né? Porque penso eu que, muito embora dentro daqueles 5 anos do criminal, eles deixaram frisado o seguinte: nós não vamos vedar para todo mundo, nem permitir para todo mundo. O Jader Barbalho vai ser impedido. Os outros analisaremos caso a caso. Né? E o STF serve para resguardar justamente a Constituição. Se a Constituição deixou bem claramente, após 1 ano, será após 1 ano. Professora Keila, a professora tocou num assunto que eu acho que é importante a gente conversar aqui, a questão política, a motivação política, né, porque a gente, de um modo geral, tem lá como uma máxima, né, que o juiz de direito vai aplicar a lei, né, dentro da técnica jurídica, né, dentro da aplicação do direito, visando a aplicação da justiça, ou visando a justiça, né, mas aplicando o direito. Como é que é essa questão do STF ter um posicionamento que a gente pode dizer que é um posicionamento também político?
Penso eu que sim, Fábio, mas eu até passo por cima, deixei ele por último justamente por isso, porque como o Jader já tinha uma ficha extensa, condenatória, grande, talvez algum dos ministros, enfim, entendeu que a própria lei de introdução ao Código Civil diz que ele deve aplicar pensando na sociedade, ele entendeu que ele devia necessariamente defender a sociedade daquela pessoa. Né, que de repente a sociedade, por votar nele, desconhecendo aquela situação, causaria um dano ainda maior, perpetuaria o dano, que é a função da ficha limpa realmente, é impedir que o dano se repita, para talvez mais à frente nós temos pessoas que nunca foram condenados em cargos eletivos. E está pacificado agora, está resolvida essa questão ou não? O fato do STF ter se posicionado nessa decisão em relação ao Jader Barbalho, ele coloca a solução para todas as outras questões ou isso ainda vai gerar muita discussão, isso ainda vai gerar muito debate no judiciário? Bom, professor Fábio, é o seguinte, essa decisão foi isolada para o processo do Jader. Se fosse uma ação declaratória de inconstitucionalidade, valeria para todos no Brasil inteiro. Como é o que se chama de controle concentrado, então vale só para o Jader, tanto que eles deixaram bem claro, né, que todos os outros casos seriam julgados individualmente. Então não vai valer efetivamente para todos. Na realidade, nós temos aí talvez um indicador, talvez um parâmetro, né, mas não é realmente uma posição do STF em relação ao tema. Então teremos outros debates, outras discussões, né, talvez tão calorosas quanto essa que a gente ouviu aí, né, e pôde acompanhar aí pela própria internet, né, então... Professora, eu acho que a discussão do tema aí, acho que a gente chegou realmente a trabalhar esse tema de forma a informar um pouquinho mais o nosso telespectador, né? Gostaria de agradecer a tua presença aqui, a disponibilidade de estar vindo aqui conversar conosco, né? Por hoje nós ficamos por aqui com essa discussão da questão da ficha limpa, né? E até uma próxima semana com o Direito na TV.